Olá, tudo bem? Esse é o nosso Drops de Teologia, o nosso projeto de vídeos curtos para perguntas difíceis. Aqui do canal, um papo de teologia e coisas afins. Participe conosco, deixe o seu like, faça a sua inscrição, mande mensagem, faça perguntas. Nós queremos te ajudar a entender a palavra de Deus. Bem-vindo! Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso Drops de Teologia. E hoje eu quero abordar aqui um tema que, embora já tenha sido discutido por muitas pessoas, eu não vi nenhum vídeo, nenhum pastor, nenhum teólogo falando de alguns pontos que eu considero importantes. E eu quero hoje trazer isso para você. O nosso tema de hoje é: qual a forma correta de tratamento em relação a Deus? Como que eu devo falar com Deus? Qual o pronome que eu devo usar para falar com Deus? É correto usar você? Será que essa intimidade que a palavra você representa ou carrega consigo, biblicamente ela está correta? Então eu quero abordar esse tema e eu fiz aqui um apanhado das explicações, dos comentários mais importantes que eu vi, e eu quero abordar o que eu entendo biblicamente, teologicamente e também do ponto de vista gramatical do que significa o tratamento e a forma de tratamento que nós precisamos, que nós devemos ter com Deus. Então, primeiro, eu selecionei vários argumentos apresentados, mas eu vou me restringir aqui a 3 ou 4 argumentos que eu considero os mais importantes, até porque se nós entendermos esses, não tem muita necessidade de abordarmos os outros. Então vamos lá. Antes, eu quero te pedir para você, se você ainda não estiver inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que o canal cresça e para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, eu quero abordar, como eu falei, os argumentos apresentados por quem acha correto tratar Deus por você. O primeiro argumento é o argumento bíblico, e eu acho esse argumento extremamente relevante. Eu selecionei aqui apenas 2 textos. O primeiro, o texto de Jeremias, capítulo 20, versículo 7, e o segundo, Salmo 16, versículo 2. Esse é um dos argumentos usados por quem usa a palavra você para se referir a Deus. O que eles normalmente dizem? Nesses 2 textos, a palavra usada para se referir a Deus é a palavra, no hebraico, é a palavra atá, que significa você. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Nos 2 textos, a palavra usada é a palavra atá. Então, Davi está chamando Deus de você, e lá no texto de Jeremias, Deus também é chamado de você. Bom, então esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que eles dizem que você é a contração de vossa mercê, e que vossa mercê era uma expressão usada somente para autoridades, para pessoas nobres. Então, com o tempo, vossa mercê se tornou vós mercê, depois vancê, depois você, né? É um fato isso? Bom, não é bem assim. É um fato que vossa mercê se tornou vós mercê, se tornou vancê, se tornou você. Isso é um fato. Mas não é um fato que vossa mercê, e aí aqui a gente tem que lembrar, né? Nós estamos falando de século XIV, século XIV e XV, né? Em Portugal, lógico, né?
a palavra mercê significa graça. Então, quando eu estou falando vossa mercê, eu estou falando vossa graça. Literalmente é isso, não é? E essa expressão era uma expressão realmente usada para pessoas da realeza ou da alta classe da burguesia, do início ali, né, da burguesia. É importante a gente entender que essa contração que aconteceu, inclusive, vamos pegar aqui final do século XIX, né, e aí aqui no Brasil, a gente vai perceber que certas classes, por exemplo, de artesãos, eles eram chamados de Vossa Senhoria, né? E quando eram chamados de vancê, não gostavam. Então, não é verdade que vossa mercê, quando se transformou em você, passou a ser usado ou manteve, né, a originalidade em ser usado para designar vossa graça. Por que não é verdade? Simples. Porque quando se usava vossa mercê, o termo usado para se falar com a realeza era alteza, vossa alteza. Depois, salvo engano, foi Dom Sebastião quem alterou isso, e aí, se não me engano, foi século XVI, né? Eu posso conferir e colocar isso para você. Foi século XVI. Dom Sebastião, ele mudou a expressão Vossa Alteza para Vossa Majestade. Então, o termo usado para se dirigir ao rei, ao soberano, não era Vossa Mercê, era Vossa Majestade. Vossa Alteza, depois Vossa Majestade. Então, não é verdade que o termo que origina você era usado para se falar com soberanos, para se falar com reis. Não era. Também é importante nós entendermos que havia nesses tratamentos não só um destinatário específico, bem específico para o tratamento, não é? Como havia digamos assim, um peso pela posição. No Brasil, quando aí já século XVIII, nós começamos a ter magistrados, nós começamos a ter pessoas que exerciam cargos políticos. O termo usado não é vossa mercê, não é você, não é tu, o termo é vossa excelência. Então, eu estou te chamando a atenção para esse argumento aqui, porque a explicação para se usar você usando vossa mercê e colocando vossa mercê como se fosse um tratamento extremamente, submisso em relação à posição ou em relação à autoridade, não é verdade. Outro argumento usado, e esse eu achei bem legal, é que eles dizem assim: as pessoas cantam falando tu e ninguém acha ruim. Tu és santo, não tem problema, mas você é santo, tem problema, né? E eu vou te dizer o seguinte: na minha percepção, ambos estão errados. Por quê? Porque tu, originalmente, tu era um pronome utilizado do superior para o inferior. Quem chamava alguém de tu era quem estava em uma posição mais elevada. Então, por exemplo, quando um pai falava com um filho, ele usava o tu. Quando o filho falava com o pai, ele usava o senhor. Quando um senhor produtor, um grande produtor, alguma coisa assim, ele falava com os seus empregados, ele usava o termo tu. Mas o empregado nunca respondia usando tu. Então, o tu era do superior para o inferior. E quando o inferior ia responder, ele usava o título. Então, por exemplo, tu para falar com alguém inferior. Se esse que usou o tu era, vamos supor, era um magistrado, quando quem recebeu aquela frase ou aquela pergunta
iria responder, ele usaria Vossa Excelência, mas ele não usaria tu. Então, tu não é equivalente a você, nunca foi. Mas então, falar que tu é equivalente a você, etimologicamente está errado. Falar que você tem o mesmo peso de vossa mercê, porque vossa mercê era usado geralmente para representar a autoridade, também está errado. E aí sobra o primeiro argumento, que é o argumento bíblico. E o argumento bíblico, ele realmente tem muito peso. Por quê? Porque quando nós pegamos esses dois textos que eu citei, nós poderíamos aqui escolher vários outros textos. Nós precisamos entender uma coisa muito simples. Primeiro, nós precisamos entender que no hebraico, vamos pegar só o Antigo Testamento, que eu citei dois textos do Antigo Testamento. No hebraico, nós não conseguimos diferenciar um nome, um substantivo próprio, de um substantivo comum pela letra inicial. Vou te explicar. No Brasil, quando você fala o nome, escreve o nome de uma pessoa, substantivo próprio, você vai usar a primeira letra maiúscula. Quando você escreve, por exemplo, vamos pegar aqui um substantivo que ele, no contexto, ele pode ser próprio ou comum. Ribeiro, né? Que é um sobrenome, que é um nome, né? Na verdade, Ribeiro. Ribeiro, quando se refere ao nome, eu vou usar uma letra inicial maiúscula, um R maiúsculo. Mas quando eu estou falando de um pequeno veio d'água, eu vou usar um R minúsculo. Por quê? Porque eu tenho um substantivo próprio e um substantivo comum. Mas no hebraico isso não acontece. Por quê? Porque no hebraico não existem letras minúsculas ou maiúsculas, né? No hebraico só existe um tipo de letra. Você pode escrever com formas de letras diferentes, como a gente aqui, por exemplo, você pode escrever com a letra cursiva ou pode escrever com a letra de forma. No hebraico você pode escrever com a letra quadrática, que é a letra usada na Bíblia, ou com a letra cursiva. Mas, normalmente no hebraico, quando você está escrevendo documentos, você só vai usar a letra quadrática. Então, quando eu falo de um substantivo próprio no hebraico, não é a primeira letra quem vai definir ou quem vai determinar que esse substantivo é próprio. Percebe? Quando eu estou falando então de Deus, eu posso, por exemplo, eu vou ver textos, o texto mesmo que eu citei de Salmo 16:2, lá aparece a palavra Adonai, que era a forma que os judeus chamavam Deus, né? Os judeus, quando eles iam usar a palavra, eles queriam falar com Deus, eles usavam Adonai. Por quê? Porque o nome de Deus, o tetragrama, né, que era usado pelo nome de Deus, o eu sou, ele geralmente não era usado pelo judeu, porque o judeu tinha muito medo de usar o nome de Deus em vão. Então, para não usar o nome de Deus em vão, ao invés de falar o eu sou, ele falava Adonai. É verdade também que no hebraico existe uma expressão que nós chamamos de plural majestático, que no caso do nome de Deus é o termo Elohim. Mas em nenhum desses textos aqui nós vamos perceber isso. O que aparece nesses textos aqui é o termo Adonai. E de verdade, o pronome usado aqui é atá, que é você. Agora, o que nós precisamos entender em relação a esse argumento? Quer dizer que, porque lá está escrito atá, eu posso usar atá, eu posso falar você para Deus, não tem nenhum problema. Na minha opinião, não é bem assim. E por que não é bem assim? Simples. Deus é o soberano Senhor. Quando você vai se dirigir a qualquer autoridade no Brasil, você não irá chamar essa autoridade ou conversar com essa autoridade usando o pronome você. Você não irá. Se você chegar em um tribunal e chamar um magistrado de você será corrigido no mesmo instante. O termo correto não é esse. Existe um decoro, existe
um termo formal que deve ser usado, um tratamento formal que deve ser usado. Existe uma vestimenta correta que deve ser usada para se comparecer, por exemplo, a uma audiência. Ninguém entra em um tribunal de bermuda e chinelo, assim como existe uma linguagem correta. Por exemplo, se você for falar com o governador, você não vai tratar o governador por você. Se você for falar um dia no Congresso Nacional, você não vai tratar os senadores ou os deputados por você, você vai chamá-los de Vossa Excelência ou Vossas Excelências. Então, existe uma maneira correta. E aí a pergunta que eu te faço é: se para autoridades terrenas você se submete ao tratamento formal, por que para se relacionar, ou para se comunicar, ou para falar a respeito do soberano do universo, que é Deus, você quer tratar Deus como um igual? Eu queria que você pensasse a respeito disso. E eu estou te dizendo, teologicamente, existe sim na Bíblia. Existem na Bíblia porque são vários textos em que o termo usado é atá, é você. Mas não porque o judeu não demonstrasse ou não tivesse temor, não. O judeu usava um outro nome para Deus quando ele usava atá. Percebe? Então não há usando um termo bem nosso, né, da nossa geração, não há uma forçação de barra para se demonstrar uma intimidade que muitas vezes as pessoas não têm com Deus, mas que querem demonstrar para os outros que têm, chamando Deus de você. Então, na minha opinião, eu penso que chamar Deus de você, no contexto da língua portuguesa, é um desrespeito. Não é só uma questão cultural. Respeito quem pensa diferente, respeito a opinião de pastores. Existem pastores que eu considero muito e que defendem que é uma questão cultural, mas que não se deve usar você, não é? Mas a explicação deles é por uma questão cultural. Mas eu não penso que seja só cultural. Eu entendo que é uma questão de entender quem é o Senhor e de tratá-lo dessa forma. Talvez um dia, quando estivermos com corpos glorificados, o tratamento não seja mais esse. Mas eu queria te chamar a atenção, encerrando, para o texto Apocalipse. Não há no texto Apocalipse, quando ali, especialmente nos capítulos 19 até o 22, não há ali o uso da expressão você para Deus. Talvez porque quanto mais próximos dele nós estamos, mais nós percebemos o nosso pecado. Quem está muito longe pode falar de qualquer forma. Deus te abençoe. Até o nosso próximo Drops de Teologia.